Depois da queda, eles dizem que o pior não é a queda, é o silêncio que vem depois. Você acorda um dia e sente que algo dentro de você morreu. Não foi o corpo, foi a imagem que você tinha de si mesmo. O eu que você carregou por tantos anos desapareceu. Talvez tenha sido após um rompimento, uma crise existencial, uma perda profunda, uma experiência espiritual ou até mesmo uma sequência de dias silenciosamente sufocantes. E então, o vazio. Você já não se reconhece. Não sabe o que quer porque levanta da cama ou quem está olhando de volta no espelho. As metas que antes faziam sentido agora parecem infantis. O sucesso perdeu o gosto. A motivação evaporou. Não é exatamente depressão. É como se algo em você tivesse sido arrancado e o que sobrou é apenas espaço. Carl Jung chamou esse fenômeno de a morte da persona, o colapso da máscara social que usamos para sobreviver. A parte de nós moldada pelo medo, pela necessidade de aprovação, pelas expectativas alheias, e quando essa fachada cai, a verdade aparece, dura, crua, assustadora. Mas há uma beleza ali. Essa morte não é o fim, é o limiar de um renascimento, uma travessia. A questão é, como sair do outro lado? Como reconstruir sem se perder novamente em falsidades? Como se mover sem cair no velho ciclo de metas vazias e realizações superficiais? É isso que vamos explorar. E não se trata de se tornar uma máquina de produtividade, mas de encontrar algo mais profundo, uma motivação que nasce da alma. E Jung nos deixou pistas. Se você está nesse vazio, não está quebrado, está despertando. O vazio não é o fim. A maioria das pessoas, ao chegar nesse lugar, se desespera. Acham que fracassaram, que estão improdutivas, perdidas, vazias demais para reagir. Mas o que chamamos de falta de motivação é muitas vezes a ausência de um eu superficial pelo qual valia a pena se esforçar. Você não perdeu a vontade de viver. Você perdeu o papel que interpretava. E aqui está a verdade brutal. A maioria das metas que seguimos eram armadilhas, construídas em cima de medos e carências. O medo de não ser alguém, o medo de não ser amado, a carência de aprovação, de pertencer. Quando tudo isso cai, o mundo interno entra em colapso. Mas não é colapso, é silêncio. E nesse silêncio começa o verdadeiro trabalho. Jung chamou esse processo de individuação. A jornada de integração entre quem você é conscientemente e quem você reprimiu. Entre o que você mostra e o que você esconde. Não é um processo rápido, não é limpo. E muitas vezes parece que nada está acontecendo. Você sente que não há metas, nem desejos. A vida segue, mas você não se sente parte dela. O que antes parecia urgente, agora é só ruído. As velhas rotinas vazias, as afirmações diárias falsas, os quadros de visão empoeirados. Mas aqui está o ponto crucial. Isso não é um fim. É um espaço fértil. O vazio é o solo antes da semente. A alma não fala com pressa, ela sussurra. E se você estiver atento, os primeiros sinais da sua reconstrução virão como sonhos, símbolos, ideias vagas, pequenos impulsos. E você terá que decidir. Vai voltar a dormir ou vai ouvir? Você não está perdido, está recalibrando. Sabe essa sensação de estar travado, querer agir, criar, se mover, mas o corpo parece pesado, a mente desligada? É comum nesse ponto. Você não está com preguiça, você está recalibrando. O antigo eu morreu, mas o novo ainda não nasceu. E nesse intervalo tudo parece estagnado. Mas não é estagnação, é gestação. A maioria tenta sair desse estado à força. Se culpam, se forçam a produzir, tentam voltar ao que eram, mas isso só aprofunda o buraco. Porque o que você sente não é falta de disciplina, é falta de identidade para sustentar o esforço. Carl Jung sabia disso. Ele dizia, aquilo que você resiste, persiste e cresce.
Toda vez que você sente cansaço e o combate com culpa, você não descansa. Você se agride. Está gastando energia tentando fugir do que sente. Isso drena, não o cansaço, mas a resistência ao cansaço. E se, em vez de lutar contra, você aceitasse? Se dissesse, hoje eu me sinto lento, e tudo bem. O corpo relaxa, a mente desacelera, o peito solta, e talvez, após um tempo, venha um pequeno impulso, um desejo discreto, escrever algo, levantar, ou simplesmente respirar mais fundo. Isso não é produtividade, é movimento autêntico vindo de dentro. O estoicismo também nos ensina isso. Não controlar o que sentimos, mas como respondemos ao que sentimos. Não negar o caos, mas aprender a ouvir sua linguagem. E nesse ponto, o silêncio começa a falar. Emoções não são inimigas, são mensageiras. A maioria das pessoas aprendeu desde cedo que certas emoções são inaceitáveis. Não chore, não fique com raiva, seja forte, levanta e vai trabalhar. E assim fomos ensinados a esconder o que sentimos, a colocar máscaras. Mas Jung dedicou sua vida a estudar o que acontece com tudo aquilo que reprimimos. Isso forma o que ele chamou de sombra. A parte do nosso inconsciente onde se escondem emoções, impulsos, verdades e desejos que foram considerados errados. Mas aqui está o ponto mais importante. O nosso poder está enterrado nessa sombra. Nela vive a nossa criatividade, a nossa coragem, a autenticidade que esquecemos. Cada emoção ignorada, quando acolhida, vira energia criativa. O que sentimos não é um erro, é uma chave. A tristeza pode ser um luto por uma parte de nós que precisa ser deixada para trás. A raiva pode ser um não que nunca dissemos em voz alta. O medo, uma bússola apontando para onde ainda não fomos. Crianças sentem tudo com intensidade. Elas choram, gritam, riem e minutos depois já estão brincando de novo. Elas não julgam as emoções, apenas sentem e deixam passar. Nós é que aprendemos a bloquear, a engolir, a endurecer. Só que essa barreira que criamos nos separa também da vitalidade, da inspiração e do sentido. Se você está se sentindo apático, triste ou sem vontade, ótimo, não tente consertar, sinta. Deixe passar por você como uma onda, porque logo ali, na outra margem, está algo que você nunca descobriu. Você mesmo, sem as defesas. A arte de dançar com a contradição. Existe um segredo sobre o qual quase ninguém fala. Sua resistência pode ser a sua fonte de criação. Vivemos tentando nos corrigir, nos forçando a estar bem, ser produtivos, pensar positivo. Mas e se fosse o contrário? E se a sua preguiça fosse uma musa? E se sua tristeza fosse uma pintura inacabada esperando cor? E se o seu medo escrevesse o roteiro mais honesto que você já viveu? Imagine inverter os rótulos. A força da lerdeza, o poder produtivo de fazer nada, o medo que me levou ao início. A mente ama paradoxos. Onde existe tensão, existe potencial criativo. Jung sabia disso. Ele chamava esse processo de função transcendente, o ponto onde o inconsciente e o consciente se encontram e algo novo nasce. Uma ideia, uma imagem, uma sensação de propósito que não veio da lógica, mas da alma. Não é sobre fingir estar bem, é sobre honrar o que está mal, dar forma, cor e voz, escrever, desenhar, gravar, andar, respirar, sem a intenção de performar, apenas de existir. Os estoicos não eram frios, eles conheciam suas dores, mas não permitiam que elas os controlassem. Eles integravam, olhavam para as emoções e perguntavam: o que isso veio me ensinar? Essa é a verdadeira força. Não fugir do caos, mas transformá-lo em arte, em símbolo, em caminho. Você não precisa se curar antes de criar. Você cria para se curar.
Quando o vazio começa a falar, se você chegou até aqui, já entendeu que o problema não era sua falta de motivação, era a ausência de um eu que valesse o esforço, e é nesse ponto que algo mágico começa a acontecer. Você está deitado, parado, olhando o teto, e de repente surge um impulso leve. Vontade de mudar algo no quarto, de escrever algumas linhas sem sentido, de sair para uma caminhada sem destino. É sutil, quase ridículo, mas sente-se vivo. A maior parte das pessoas ignora esse chamado, porque ele não faz sentido, não é útil, não é um grande plano de carreira, nem uma meta de 6 meses, mas é real. Carl Jung acreditava que essa linguagem não linear, impulsos, sincronicidades, sonhos, símbolos, é o modo como o self se comunica. O self, com S maiúsculo, não é seu ego, seu status ou seu perfil nas redes. É a totalidade de quem você é. Luz e sombra, consciente e inconsciente, razão e intuição. É ele quem começa a sussurrar nesse ponto da jornada. Mas é preciso escutar. Nos ensinaram a confiar apenas na lógica, na produtividade, no que dá resultado rápido. Mas a alma não trabalha com pressa. Ela trabalha com sentido. E aqui entra o estoicismo de novo. Não é o que acontece, mas como você responde. Você pode ignorar esse impulso, ou pode ouvir e seguir. É o começo de uma nova trilha, não de volta ao que era, mas em direção ao que sempre esteve dentro de você, esperando ser descoberto. A cultura do desempenho e o medo de sentir. Você foi treinado para funcionar, para não parar, para seguir o roteiro, acordar, produzir, sorrir, ser útil, ser forte, ser alguém. E quando o corpo pede pausa, quando a alma grita silêncio, você entra em pânico, porque foi ensinado que sentir é perigoso, que se você parar, desmorona, que se ceder à tristeza, nunca mais volta, que se admitir fraqueza, fracassa. Mas Carl Jung dizia: sentir profundamente não destrói, sentir ancora. O medo não é de sentir, é do que achamos que o sentir causará. Que perderemos o controle, que a vida vai ruir. Mas o que realmente destrói é o não sentir. A máscara sorridente, a rotina automática, a armadura de indiferença. Você não precisa matar seu ego, você precisa integrá-lo. Jung nunca disse que o ego é o inimigo, ele é necessário. É com ele que você age no mundo, estabelece limites, escolhe caminhos. O erro está em deixá-lo sozinho no comando, sem conexão com o self, com a alma, com a parte de você que não busca aprovação. Busca a verdade. A cura não é abandonar o mundo, é trazer o que é profundo para dentro do mundo. É deixar o trabalho ter alma, o cansaço ter pausa, a criação ter verdade, a rotina ter significado. Esse é o novo caminho, não do esforço cego, mas da ação com consciência. Quando fazer deixa de ser um peso, você começa a perceber uma mudança sutil. Você não quer mais se mover para provar algo, não quer mais trabalhar apenas para sobreviver, não quer mais criar para agradar. De repente, algo dentro de você quer simplesmente ser vivido. Você ainda precisa pagar contas, ainda tem responsabilidades. A vida não para, mas agora você sente que existe um outro jeito de viver, um jeito mais inteiro, mais leve, mais verdadeiro. É quando a produtividade deixa de ser imposição e passa a ser expressão. Você não se obriga mais a acordar às 5 da manhã para se sentir digno. Você acorda quando pode e age com presença. Você não escreve para agradar, escreve para limpar a alma. Você não trabalha por medo, trabalha por propósito. Isso não significa abandonar a disciplina. Pelo contrário, significa redefini-la. A disciplina estoica, aquela que não se curva ao impulso, mas também não sufoca o sentir, agora ganha um novo nome: coerência.
Coerência entre o que você pensa, sente, faz, entre a sua dor e a sua direção, entre sua história e sua criação. Esse é o momento em que a vida começa a fazer sentido de novo, não porque tudo se resolveu, mas porque você se permitiu ouvir o que antes evitava, e do silêncio nasce clareza. O que move agora vem de dentro. Você nota que algo mudou. O que antes era obrigação, agora é escolha. O que antes era pressa, agora é presença. E o que antes era medo, agora é direção. Você já não se move para ser alguém. Você se move porque há algo em você que quer sair. Uma ideia, um gesto, uma palavra. Não é mais sobre performar, é sobre transbordar. Carl Jung dizia que o inconsciente, quando escutado, envia símbolos para guiar o novo caminho. Essa é a função transcendental. Quando razão e emoção dançam juntas, surge algo que nunca existiu antes. Você não volta a ser o antigo você. Você vira algo mais inteiro, mais silencioso, mais verdadeiro. E nesse ponto você entende. A tristeza não era inimiga. Era convite à pausa. A raiva não era problema. Era limite não respeitado. O medo não era fraqueza. Era o guardião do novo. Tudo aquilo que você queria evitar era justamente o que te guiaria. E a motivação? Ela deixou de ser algo que você persegue. Agora ela vem até você, como um sopro, como um sussurro, como um chamado que só você pode ouvir, tornando-se quem você sempre foi. Chegamos ao fim dessa jornada, mas na verdade é só o começo. Você viu que a morte do ego não é um desaparecimento, é uma transformação. É o desabrochar do eu verdadeiro, aquele que vive além dos medos, das máscaras e das expectativas. A motivação que você buscava não está em conquistar mais, nem em provar nada para ninguém. Ela está em ser inteiro, em agir com alma, em respeitar suas sombras e luzes. O caminho não é linear, nem fácil, mas é real. Comece pequeno. Permita-se sentir o que vier, sem julgamentos. Respeite seus ritmos e limites. Ouça os impulsos que surgem no silêncio. Alinhe suas ações com o que seu coração reconhece como verdade. O estoicismo nos lembra: não controlamos os eventos, apenas nossas reações. Reaja com presença, com coragem, com autenticidade. Agora é a sua vez. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário contando qual parte mais tocou seu coração. Curta o vídeo para que mais pessoas encontrem esse caminho. E se inscreva para continuar essa jornada de autodescoberta e transformação. Seu despertar pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Muito obrigado por estar aqui.